Olá, queridos casais. Estamos aqui para conversar com vocês mais uma vez a respeito do tema Cultivando o Amor em Tempo de Isolamento Social. Hoje nós trataremos sobre o terceiro hábito desse estudo de um total de 7 hábitos. O hábito de hoje será o perdão. Sabemos que perdão é fácil em falar, mas colocar em prática é um pouco difícil, não é verdade? E hoje nós falaremos um pouquinho o que é esse hábito, como podemos cultivar, o que significa o perdão, o que é também a falta do perdão, quando nós não perdoamos, quais são os malefícios que ele acaba nos trazendo. Sabemos que perdão vai muito além de livrar-se de um sentimento momentâneo, como a raiva, e também sabemos que o perdão é primordial para um relacionamento saudável e duradouro. Um relacionamento em família, é muito importante a presença do perdão dentro do lar. Eu gostaria nesse momento de compartilhar 2 textos da Palavra de Deus que são muito fortes acerca do perdão. Um dos textos está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do verso 24, diz assim: Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. E o outro texto é Colossenses, capítulo 3, no verso 13, diz assim: Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. O perdão na vida cristã é algo muito importante. Nós somos frutos do perdão de Deus. Nós não merecíamos esse perdão. E Deus nos perdoou de uma maneira incondicional. E muitas vezes nós somos tendenciosos a querer perdoar apenas diante de uma condição favorável, quando na verdade a Bíblia não nos ensina assim. O texto que lemos de Marcos, diz que até as nossas orações podem ser interrompidas se nós tivermos algumas questões relacionadas ao perdão mal resolvido. E quando nós citamos a palavra perdão, logo vem na nossa mente que eu tenho que abaixar a guarda, na verdade, eu tenho que reconhecer, tem aquele sentimento assim, se eu pedir perdão, vai dizer que eu estou errado. Não é isso. Perdão, ele vai muito além disso. Perdão, a palavra perdão, é uma questão de reconhecimento de que você precisa se livrar, porque se não se livrar, você pode adoecer e trazer grandes consequências. Infelizmente, existem pessoas com raízes de amargura, desde a infância, algo que um pai e uma mãe falou, e carrega essa raiz de amargura, essa mágoa por muitos e muitos anos. Consequentemente, acabam vindo doenças psicossomáticas, não é? Como estresse, como palpitação no coração, ansiedade, até mesmo uma depressão, onde a pessoa ela não consegue largar esse passado. Esse passado vem assombrando essa pessoa o tempo todo. É como se você carregasse uma mochila pesada durante um longo tempo. Na maioria das vezes, quando nós chegamos, por exemplo, de um trabalho que é necessário carregarmos peso, a primeira coisa que fazemos quando chegamos em casa é nos livrarmos daquela mochila que estava nos pesando o dia inteiro. E o perdão é isso. A liberação de perdão, o pedido de perdão é nos livrarmos daquilo que está pesando a nossa alma, pesando nas nossas emoções, consumindo a nossa vida, como a Tati bem falou, se transformando numa raiz de amargura. Li uma frase de Martin Luther King Jr. que eu gostei muito. Essa frase diz assim: o perdão não é um ato ocasional,
é uma atitude permanente. Portanto, o perdão faz parte da nossa vida. Por toda a vida, haverá situações que nós teremos que pedir perdão e situações que nós teremos que perdoar. Perdoar. E nós também não temos que esperar se alguém me fez mal, se o Carlos me fez mal em relação à minha vida, a casamento, eu não tenho que esperar dele vir me pedir perdão. Se aquilo ali está me fazendo mal, eu mesma tenho que reconhecer e falar, olha, eu te perdoo e libero o seu perdão por conta disso, 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 disso. Quando nós temos esse entendimento, queridos, isso se chama maturidade. Nós, quando temos esse entendimento, nós temos a noção de que eu estou guardando o meu coração, eu estou guardando a minha saúde, porque eu não quero jamais adoecer. E eu quero viver em paz, viver em harmonia com o Carlos, porque afinal nós somos casados e moramos dentro de uma própria casa. É uma decisão. E disposição também. É uma decisão. Temos que ter disposição para perdoar e precisamos decidir. Quando entramos em um relacionamento sério, quando nutrimos um relacionamento com alguém, nós precisamos decidir que o perdão fará parte desse relacionamento. Porque caso contrário, nós não conseguiremos manter esse relacionamento saudável. O perdão tem o poder de transformar vidas, o perdão tem o poder de mudar vidas. Quantas pessoas, como a Tati já bem disse, carregam mágoas profundas da sua infância, mágoas profundas do seu passado. É claro que nós não podemos mudar as consequências do passado. Por exemplo, quando um pai maltrata um filho ou uma filha, aquilo ali passou, aquela oportunidade ele perdeu de ter um bom relacionamento com o filho. Mas o que nós podemos fazer é, dali por diante, nutrir um novo relacionamento, criar novas oportunidades, abrir uma porta para um relacionamento saudável e entender que as consequências do passado precisam ficar no passado. Lembrando que a família, ela precisa ter essa disposição em perdoar. Não se faz necessário uma família ficar guardando ressentimentos, guardando mágoas e sempre vindo à tona, né? Sempre jogando na cara, né? Como as pessoas falam, quando vem uma situação difícil, delicada. Mesmo que aquela pessoa erre, mesmo que aquela pessoa reconheça e peça perdão, nós jamais temos que ficar futucando aquela ferida toda vez que aquela pessoa que te pediu perdão, já da situação, fizer alguma coisa que lhe desagrada. Nós temos que nos desarmar em relação a essa questão. Sabemos que a liberação de perdão, a pessoa, ela não conseguirá ser mais a mesma como era antes. Quando nós perdoamos alguém, nós temos que ter a noção que o relacionamento, ou ele vai ser pior do que era antes, ou ele vai ser melhor do que era antes. Igual, realmente, não tem como ser mais. Até porque nós, como seres humanos, temos um instinto muito de defesa. Então, quando uma pessoa nos fere, quando alguém gera em nós uma atitude que promove mágoa, que nós nos sentimos ofendidos, a tendência é que dali para frente nós tenhamos uma resistência maior. Sim. Porque já houve um momento onde você foi ferido. E também uma outra questão que é importante, né, nessa situação de não ser mais o mesmo, é que é uma luta constante. E aí nós precisamos depender completamente de Deus para perdoar 70 vezes 7, como Jesus nos ensinou. Se alguém lhe feriu num lado da face, que você dê a outra face. E quantas vezes eu tenho que fazer isso? 70 vezes 7. Mas, amor, é fácil nós perdoarmos? Não. Não é fácil nós perdoarmos. E se alguém me ferir, se alguém fizer alguma coisa, eu tenho que perdoar logo essa pessoa? Eu penso que o perdão ele é um processo. É como a atitude, a decisão de perdoar é como o abrir de uma porta diante de um grande corredor. E aquele corredor está aberto e você precisa ir percorrendo gradativamente, vencendo os desafios que serão apresentados naquele corredor. Você com certeza, se é da nossa geração, já brincou de trem fantasma. Eu não brinquei, não. A Tati tinha medo. O trem fantasma é assim, você entra por um labirinto e toda hora aparece uma surpresa, e aquela surpresa, o que ela faz? Ela tenta te trazer o quê? Medo.
E aí entra o ressignificar, né? Que nós temos falado sempre. Na vida, nós temos que ressignificar muitas coisas para nós vivermos bem. Sim. E com amizades, né, pessoas de trabalho, é mais fácil você conviver e saber lidar com essas questões. O difícil é você viver em casa. É um grande desafio. Aonde tem pessoas, tem problemas. Aonde tem pessoas, tem pensamentos totalmente diferentes, né? E aí nós temos que ter essa disposição e atitude em perdoar. Nós temos que buscar forças. Sim. Forças para superar todos esses ressentimentos, todas essas lembranças. Buscar forças para entender que você escolheu esta pessoa, principalmente quando se trata de relacionamento conjugal, e que você decidiu amar. E que você decidiu também, em consequência do amor, como consequência desse amor, perdoar. Sabemos que não é fácil, mas em Deus isso é possível. O que eu preciso fazer em relação quando acontecer uma situação, talvez, uma situação tão delicada, né? Como de repente uma traição de confiança. Traição que a gente fala é no âmbito geral, né? Sim. Às vezes a pessoa acha que é uma traição quando está com uma outra pessoa. Não, a gente fala que traição em relação à confiança. Às vezes você confidencia algo para a pessoa que está na sua casa e aquela pessoa, ela vai e começa a explanar para todas as pessoas, né? Ou então até mesmo aquela questão de você fala alguma coisa e a própria pessoa dentro da sua casa e outras pessoas também que não estão na sua casa acabam acrescentando histórias, né? Sempre é assim, né? Acaba acrescentando histórias e aí o que fazer, né? Aí o seu nome fica ali na praça, né? O que fazer mediante essas questões? Eu penso que, como o perdão é uma decisão, aquele que foi ofendido, ele precisa estar com o coração em Deus. Uma outra questão relacionada ao perdão é que muitas vezes nós não precisamos nos defender. Quando nós somos ofendidos por alguma questão que nos fere, que nos machuca, entrega essa defesa nas mãos de Deus. Muitas vezes será necessário você até se calar, orar muito mais do que falar e não tentar ficar mostrando para as pessoas que você é diferente daquilo que está sendo dito. Então isso significa a questão de atitude. Sim. Né? Perdão é uma atitude. Em relação, não necessariamente a pessoa ela precisa somente falar, mas sim demonstrar as suas atitudes. Porque com isso vai ver que a pessoa mudou, é isso? Se você está vivendo uma situação onde as pessoas da sua família têm compartilhado situações a seu respeito, de situações que você precisa mudar e você não está aceitando isso, você não está entendendo isso como algo positivo, eu penso que você deveria buscar também o auxílio. O auxílio de um pastor da nossa igreja, por exemplo, um auxílio de um profissional como alguém gabaritado para tratar do assunto, como um psicólogo ou uma psicóloga, alguém que possa lhe ajudar a fazer essa leitura. Porque muitas vezes o que acontece na família é que as pessoas bloqueiam para aquilo que os familiares estão dizendo. E aí começa até a achar que é implicância, que não tem nada a ver, e aí fica aquele choque constante. Um pensando uma coisa, o outro pensando outra. É aquela questão da falta de comunicação. Um está falando que aquele quadro é azul e a outra está falando que o quadro é vermelho e não conseguem se entender. Então, nós precisamos buscar ajuda. Se você tem dificuldade para perdoar ou para pedir perdão, primeira ajuda, busque a ajuda de Deus. Porque eu e você, nós não merecíamos ser perdoados. E fomos perdoados por Deus. Ele entregou o seu único filho, por amor à minha vida, por amor à sua vida, por amor à nossa vida. Busque a ajuda de Deus. Uma segunda questão, busque a ajuda de pessoas da sua confiança. Compartilhe o que está acontecendo e lembre-se, busque a ajuda de pessoas idôneas, pessoas sinceras, pessoas que tenham vida para poder lhe aconselhar. Não busque ajuda com alguém que não tem vida, com alguém que vive de maneira errada. E essa pessoa vai te dar conselhos errados também. E uma terceira questão, uma terceira atitude, reflita sobre o que está sendo dito. Pense sobre o que está sendo dito.
para que você possa, assim, mudar as suas atitudes e conseguir viver livre dessa mochila pesada que é a falta de perdão nas nossas vidas. Sim, então tenha uma atitude, tenha disposição em perdoar. Sabemos que nada é fácil. Sabemos também que viver em família não é fácil, porque cada um tem a sua identidade. Mas nós temos que lembrar que todos nós estamos no mesmo barco. E vamos pensar que esse barco esteja aí à frente de um iceberg. E aí esse barco começa a afundar. Então eu, como mãe, como a dona de casa, né, eu não posso fazer com que esse barco afunde cada vez mais, falando muitas coisas, não perdoando, né? Eu, como mãe, como esposa, como dona de casa, eu tenho que ajudar a esse barco não afundar. Então, se você é mãe, se você é pai, filho, irmão, ou outros tipos de membros, né, que tem na tua casa, tio, avó, enfim, se você percebe que esse barco ele está afundando, não seja você uma pessoa que irá ajudar de fato a terminar, a afundar esse barco. E dependendo do nível desse momento onde o barco está afundando, cada um com o seu balde pode ir ajudando, pegando a água e jogando para fora do barco. Muitas vezes o que acontece é o contrário. A pessoa pega mais água do mar e joga para dentro do barco. Isso que a Tati está dizendo tem a ver com a questão do perdão das coisas pequenas também. Não deixar que vá acumulando, porque quando vai acumulando, chega uma hora que se torna uma bola de neve, como já foi dito aqui. Então pegue o balde desse barco da sua família e procure jogar a água para fora do barco, para que assim a sua família viva muito bem, e não só nesse tempo de isolamento social, mas também quando tudo isso passar, vocês consigam viver uma vida de perdão. Lembre-se, perdão é uma atitude. Perdão é uma decisão. Decida perdoar. Decida pedir perdão. Amém. Vamos orar nesse momento? Espírito Santo de Deus, tome, Senhor, cada pessoa, cada família que está nesse momento nos assistindo, participando, ó Pai, desse estudo. Senhor, sabemos que é difícil, Senhor, perdoar alguém. Espírito Santo, mas Tu sabes, ó Deus, que nós queremos, ó Pai, estar, ó Deus, no centro da Tua vontade. Nos ajude, Senhor, a perdoar. Senhor, nos ajude a liberar perdão. Senhor, nos ajude a reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, ó Pai. Sabemos também que somos pessoas difíceis, mas, meu Deus, nos dê direção, orientação. Amém. Para conduzir a nossa família, amém, a nossa casa, porque o que nós queremos é ver o nosso lar bem estruturado, amém, o nosso lar equilibrado, o nosso lar seguro em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus cuide de todos os detalhes da sua família.